Bom dia. Bem-vindos todos à casa do nosso Deus, casa do nosso Pai, onde nós nos encontramos com o nosso Salvador Jesus Cristo e somos abençoados por meio do Espírito Santo. Neste culto, nós vamos ter um pregador diferente, não serei eu, será o pastor Marcos Antônio Clemente, de Campina Grande. Ele nos dirigirá na pregação a respeito de Romanos, que será lido também neste culto. Mas para nós nos prepararmos, e estamos nos preparando, já cantamos o hino, eu convido vocês para se colocarem de pé e juntos lembrarmos do nome que faz parte da nossa vida desde o batismo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados no Senhor, nós pecamos contra Deus e contra as pessoas que convivem conosco diariamente. Se realmente observarmos nossa vida, perceberemos que somos falhos e imperfeitos. E isso deve ser levado a sério, porque sem a graça de Deus revelada em Jesus Cristo, estaríamos eternamente condenados. Reconheceis isso? Sim, reconhecemos. Confessemos então os nossos pecados, cantando o hino 343. Diante de Deus, eu vos pergunto: é esta a vossa sincera confissão? Que vos arrependeis verdadeiramente de vossos pecados? Que credes em Jesus Cristo como vosso único e suficiente Salvador? E que tendes o firme e o sincero propósito de corrigir a vossa vida pecaminosa pelo auxílio de Deus Espírito Santo? Se é, afirmai-o dizendo sim. Sim. Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus, e da parte e por ordem de meu Senhor Jesus Cristo, vos perdoo todos os vossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ainda de pé, nós queremos cantar o introito para o dia de hoje, o Salmo 95, e nós cantaremos a parte da ordem das matinas chamada Venite, vinde. E no meio, antes de nós cantarmos o Glória ao Pátrio, o Glória ao Pai, o pastor cantará os versículos que não estão nesse cântico, mas que aparecem na indicação da leitura do Salmo para o dia de hoje, o terceiro domingo na Quaresma. Vinde, adoremos o Senhor.
Sê gracioso para todos que se desviaram dos teus caminhos, e traze-os de volta com coração arrependido e fé, para que abracem e mantenham a verdade imutável da tua palavra. Através de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. A congregação pode se assentar. Nós cantamos o hino 286 do Hinário do Pedro. A gente começa a se preparar também para as leituras, em que haverá bastante água hoje para nos saciar a sede. Aí eu lembrei disso e comecei a servir água para os pastores, para eles não morrerem de sede aqui no culto, né? Mas nós queremos ouvir agora a leitura do Antigo Testamento, conforme o livro do Êxodo, capítulo 17, do versículo 1 até o 7. Êxodo 17, 1 a 7. Quem fará a leitura será o pastor Alex, lá de Fortaleza. Diz assim esta leitura: Toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, mas ali não havia água para o povo beber. Então o povo discutiu com Moisés e disse: Dê-nos água para beber. Moisés respondeu: Por que vocês estão discutindo comigo? Por que estão tentando o Senhor? Mas ali o povo estava com sede de água e murmurou contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tirou do Egito para nos matar de sede a nós, os nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: Que farei com este povo? Daqui a pouco vão me apedrejar. O Senhor respondeu: Passe adiante do povo e leve com você alguns dos anciãos de Israel. Leve também o bordão com que você feriu o teu Nilo e siga em frente. Eis que estarei ali diante de você, sobre a rocha em Horebe. Bata na rocha
e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da discussão dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós, ou não? E aqui a leitura. Agradecemos ao pastor Alex e convidamos o pastor Erivelto para fazer a leitura da epístola, conforme Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 11. Ouçamos a palavra do Senhor. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Até aqui as palavras de Deus. Agradecemos ao pastor Erivelto pela leitura de inimigos para filhos de Deus. Esta é a obra de Jesus na nossa vida e que também servirá de base para o pastor Marco nos dirigir na pregação. E aqueles que puderem, neste momento, se colocar de pé, em reverência às palavras do nosso Senhor, registradas no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 4, do versículo 5 até o versículo 26. Ouçamos as palavras de Jesus. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como, sendo o Senhor judeu, um judeu pode... Como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria a água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu:
não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é o seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que eu digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Assim termina a leitura do Santo Evangelho. E como resposta de fé a essa palavra de Deus que nós ouvimos, nós vamos confessar aquilo que cremos hoje, cantando o credo conforme o hino 232 do Inário Luterano. Nós temos todos um só Deus, nosso Pai e Criador, que governa a terra e os céus, anjos cantam-lhe louvor. Tudo faz com seu poder, sempre quer nos socorrer. Senhor Jesus, que a Virgem Mãe nasceu, com sua morte lá na cruz, a Satã por nós venceu. Vitorioso ressurgiu, e com glória ao céu subiu. E cremos no Consolador, que do Filho e Pai provém, sendo eterno amparador dos que em aflições se vêem. Respiro como Senhor, cantem todos teu louvor. Podem se sentar, e eu convido as crianças para virem aqui na frente e conversar um pouquinho com o pastor. Bom dia, Joaquim. Bom dia, Ariel. Que bom que vocês vieram. Hoje eu queria conversar com vocês sobre uma coisa que me fez pensar um pouquinho. Quando vocês têm sede, o que normalmente vocês gostam de tomar? Água? O que mais vocês tomam quando estão com sede? Suco? Refrigerante? Não? É bom tomar refrigerante, né? Faz mal para a saúde. Mas suco é gostoso, né? Teve um dia que Jesus estava viajando, e naquela época eles viajavam a pé, né? Estava ele e os discípulos dele viajando, e Jesus ficou cansado no meio da viagem. Imagina viajar com o sol assim, já andaram no sol, suando, cansado. E daí Jesus parou num poço. Vocês sabem o que é um poço? Um
poço é um buraco que a gente coloca um balde lá dentro para puxar água lá de dentro e trazer água para fora. E daí Jesus parou perto desse poço, mas Jesus não tinha um balde. Aí ele teve que ficar lá esperando, descansando, até que apareceu uma mulher, e a mulher tinha um balde. Aí o que Jesus fez? Mulher, me dá um pouco de água. E a mulher achou estranho, né? Por que você está me pedindo água? Aí Jesus falou assim para ela: se você soubesse quem eu sou, você pediria água para mim e eu lhe daria água para você ficar mais ter sede. Já imaginaram a gente nunca mais ter sede? Nunca mais precisar tomar água? É uma coisa muito doida, né? Mas o que Jesus estava querendo dizer para ela é que Ele pode nos dar uma coisa muito melhor do que a água. Sabe o que é? A vida eterna. A vida eterna é um presente de Deus para cada um de nós, que faz a gente viver para sempre ao lado de Deus. E hoje Jesus oferece isso para a gente, sabia? Jesus hoje mora no coração de vocês. Por quê? Porque vocês foram batizados com água. Ali na água do batismo, o pastor falou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ali vocês foram lavados dos pecados de vocês, das coisas ruins. E vocês agora são filhos de Deus. Por causa disso, vocês podem ter certeza que no céu vai ter bastante água para a gente tomar. Mas ninguém mais vai morrer de sede, sabia? Porque Jesus vai nos dar tudo do bom e do melhor. Certo? Vamos fazer uma oração e daí vocês vão para a escolinha hoje? Pode ser? Eu falo e vocês repetem. Querido Jesus, muito obrigado por me dar a água que sacia a minha sede de viver para sempre. Abençoa a minha vida, a minha família, os meus amigos e a escolinha, que vou aprender um pouco mais sobre o seu amor. Em teu nome, amém. Muito bem, agora vocês podem ir lá com a prof. Betânia. Dá um tchauzinho, prof. Betânia. Ali, ó. Vocês vão com a prof. Betânia, vocês vão ter uma aula bem legal sobre um assunto da Bíblia, tá? E nós seguimos com o nosso culto, cantando o próximo cântico 90 do Celebrar, em preparação para a mensagem. Agora somos
Que a graça e a paz do nosso Senhor nos acompanhe nesse momento de reflexão, onde nós queremos meditar as palavras do Santo Apóstolo Paulo, no texto de Romanos que nós lemos, Romanos 5, 1 até 8. Meus irmãos e irmãs, quando o pastor pediu o hino, para que eu escolhesse o hino, eu escolhi o Racelino. Por quê? Porque ele tem muito a ver conosco. Se Deus não tivesse nos chamado, agora somos a raça herege. Isso demonstra que nós não podemos fazer nada. Ou seja, em outras palavras, a nossa salvação depende de Deus. Quando nós olhamos para o povo de Deus lá no deserto, texto que foi lido hoje, nós vemos o povo com sede. Quem lhe providenciou água foi o Senhor. Depois, quando nós olhamos também o texto do Santo Evangelho, a mulher samaritana, a mulher de Samaria, nós vemos que o Senhor ofereceu água àquela mulher, água da vida. Ou seja, ela não poderia fazer nada para a sua salvação. O Senhor estava ali oferecendo a vida eterna. Em outras palavras, era isso que Jesus estava oferecendo àquela mulher. No entanto, nós podemos observar que em muitas ocasiões nós queremos agir conforme os padrões deste mundo. E em algumas ocasiões é necessário. E eu quero fazer um paralelo com vocês e me entendam. Nós precisamos nos esforçar muito. Em muitas ocasiões há necessidade de esforço, de foco, dedicação, luta, trabalho, persistência, porque e não baixar a guarda. Podemos dizer, não baixar a guarda, porque caso baixemos a guarda, é difícil. Quanto esforço nós precisamos fazer para vencer as tribulações da vida? Ou seja, quantos esforços nós precisamos fazer para vencer no trabalho, nos estudos, nós precisamos fazer para vencermos as batalhas cotidianas? São muitos os esforços. Precisamos, em outras palavras, suar a cabeça. Enfim, para tornar um sonho em realidade, é necessário muita dedicação. E eu quero lembrar algo que nós, como bons brasileiros, não gostamos de lembrar. Porque o nosso país não foi bom nas últimas Copas. Porque não suou a cabeça. E na penúltima, fez sem vergonha. Faltou dedicação. Faltou o nosso time suar a camisa de verdade. Faltou o nosso país arregaçar as mangas, se esmerar, treinar, praticar, mas foi muito superficial. Então, 7-1 para quem não lembra. Uma vergonha para nós brasileiros, Qualquer outro time levaria isso aí de boa, mas nós somos um pouco arrogantes. Muito bem, meus irmãos. No entanto, não é assim que funciona na vida cristã. Não é assim que funciona na nossa vida religiosa. Não é assim que funciona a respeito da nossa salvação. Para ganhar no futebol, nós precisamos contar um pouco com a sorte. Em algumas ocasiões você também tem que jogar contra o juiz. Enfim, mas tem que se dedicar, porque senão não ganha. Certa vez um amigo disse o seguinte: ser cristão não é fácil, porque precisamos cumprir os mandamentos. Aí você manda. Precisamos fazer isso, precisamos fazer aquilo, e nós não conseguimos. Na verdade, se dependêssemos de nós, seríamos um fracasso total. Seríamos um fracasso. Seríamos não. Entenda bem, nós somos um fracasso em que diz respeito à salvação. Até o Santo Apóstolo nos ensina dizendo: se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isto ou aquilo. Nós não somos autossuficientes. Então nós vemos o Senhor concedendo água ao seu povo no deserto. Nós vemos o Senhor Jesus
oferecendo água àquela mulher samaritana. Uma água que ela não poderia, ela não tem condições de buscar. O Senhor estava fazendo por ela algo que ela jamais conseguiria fazer. Assim também lá naquele deserto, iriam todos morrer de sede. Vocês acham que eles estavam desesperados ou por quê? Falta de fé? Nós não vamos discutir, tá? Nós talvez no lugar deles faremos pior. Faremos pior. No entanto, eles estavam decretados à morte. É isso que estava acontecendo. Então o Senhor veio e deu vida àquele povo. Deu vida àquele povo. Meus queridos, os nossos esforços, sabendo da nossa capacidade, da nossa incapacidade, Deus se esforçou por nós. Humanamente falando, só para entendermos, Deus se esforçou por nós. Jesus trabalhou, Jesus se esforçou de tal maneira que nós jamais conseguiríamos fazer para obter o perdão. Ou vocês acham que foi fácil para o Senhor todo o seu sofrimento? Não vamos esquecer que Ele também era um homem, Deus, homem. E o Senhor suou, não como nós falamos a camisa, mas lembramos que o seu suor era como gotas de sangue. Não foi fácil para o Senhor. Nós jamais aguentaríamos o que Ele aguentou. Então todo o esforço de Deus é vão. Por quê? Entendeu? Todo o esforço dele, o que Ele faz por nós é válido, como é que eu falar? Palavras mais simples. O que o Senhor faz por nós é válido, mas o que nós fazemos para a nossa salvação, não. Isso não significa que nós vamos ser um completo irresponsável. Bom, eu não consigo cumprir os mandamentos, então, né? Tem pessoas que, já que a salvação não depende de mim, é um completo irresponsável, colocando Deus à prova, tal como os nicolaítas. E nós não podemos colocar Deus à prova. Devemos viver como filhos amados, sabendo que a nossa salvação depende dele. Lá no versículo 8, aos Romanos, versículo 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Maravilhosas essas palavras. Nós estávamos perdidos, condenados. Nós estávamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados. E Deus nos deu vida juntamente em Cristo Jesus. Meus queridos, nós precisamos saber que Deus se dedicou por nós. O que nós fazemos são frutos de gratidão. O santo apóstolo Tiago nos deixa bem claro: a fé sem obras é morta. Mas quantas vezes nós queremos usar as nossas obras para trazer mérito? Ou seja, eu fiz isso, Deus me deve esse favor. Seria o cúmulo da ignorância. As nossas obras são frutos de gratidão a Deus, e não para ter um ponto com muitos pesos. Pessoas que tentam buscar a água em outros lugares. A água que Jesus ofereceu de graça para a mulher de Samaria, muitos estão tentando buscar, e não é novo. No passado nós podemos ver o purgatório. É uma forma de oferecer uma água que não existe. As indulgências, uma água que não existe. As boas obras, quando deixando de ser frutos da fé, é uma água que não existe. O que acontece? Quantas são as pessoas que vão para essa água? As águas que não existem. A água que não mata a sede. Uma água ilusória, que só faz levar-nos a ruim. Quantas são as pessoas que tentam arrumar um jeitinho brasileiro, mas aqui o jeitinho brasileiro não funciona. O jeitinho brasileiro pode funcionar para muitas coisas, mas para aqui não, no que diz respeito à nossa salvação.
As boas obras são frutos da nossa fé e nunca foram e nunca serão créditos. Não tem como nós pegarmos e colocar um crédito para a nossa salvação. Nós podemos lembrar e ver aqui um pouquinho também a respeito da ação do homem versus a ação de Deus. A ação do homem por causa do pecado era má. A ação de Jesus, por causa da sua santidade, ela é excelente. E é exatamente isso que nos abre as portas do céu. Não a ação do homem, mas a ação de Jesus. Aquele que, sendo justo, tornou-se injusto. Aquele que olhou para o seu povo com piedade e deu água no deserto. Aquele que olhou para a mulher samaritana e concedeu a ela a água da vida. Sem Jesus, nenhum suor, nenhum esforço agrada a Deus. Precisamos ter essa conexão. Sem Jesus, nenhum suor, nenhum esforço, nenhuma dedicação, nada agrada a Deus. Por quê? Porque o ramo que estiver separado do tronco da videira é morto. Podemos ter aqui uma grande miragem, uma grande ilusão. Achar que estamos bem e não estamos. E a ilusão é um problema. Em alguns casos é até uma alucinação. Então Jesus tinha inteira razão quando disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou. Vemos Jesus usando artigo definido. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a verdade. Ele não disse eu sou um caminho, ou uma verdade, ou uma vida. E muitas pessoas, tem gente que já falou para mim que Jesus errou, ou a tradução está errada, porque ele é um caminho. Porque há muitos caminhos que levam a Deus. E nós caímos nessa, é dar ouvidos ao diabo. É dar ouvidos ao diabo. As nossas boas obras não é o caminho que nos leva a Deus. Repito, são gratidões. Sendo feito com gratidões, tudo serve. Meus queridos, Deus se esforçou e se esforça por nós. Talvez pode doer aos ouvidos, né? Pode doer. Jesus disse: eu trabalho até agora e meu Pai trabalha também. Será que nós não damos trabalho para Deus? Miserável homem sou. Então, nós damos trabalho para Deus. Não vamos pensar que nós somos um bando de santinho com a olhazinha na cabeça aí, que nós não somos. Verdade seja dita. É igual quando nós olhamos para o povo de Israel, o povo de Deus, e nós somos tentados a imaginar um bando de santos naquele deserto. Pegava fogo também. Vocês acham por que Deus deu os mandamentos? Porque estava tudo bem, Moisés não tinha o que fazer, e Deus deu um trabalho para Moisés, senão ele seria inútil. Não. Havia ali necessidade. O negócio ali estava, né? Não era fácil a situação, estava pegando fogo. Então, nós precisamos, inclusive, olhar e ver que nós temos um Deus que se esforçou, se esforça por nós. Nós temos o Senhor que morreu por nós e foi lindo hoje. Até que alguém morreria por seu amigo, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Em outras palavras, inimigos. Aí está o verdadeiro amor de Deus. Morrer por seus inimigos. Nós podemos ficar felizes porque temos um Deus que suou por nós. Suou como gotas de amor. Um Deus que se dedicou por nós. E não apenas se dedicou, se dedicou. Ele está nesse momento conosco. Ele diz: eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Todos os dias é todos os dias. Não tem exceção. A menos que nós nos sentimos de lado. Todo é aquele que fizer isso.
Nós temos um Deus que opera milagre em todos nós e deseja ardentemente que vivamos como filhos amados. Esse é o desejo de Deus, que nós vivamos como seus filhos. Se não fosse assim, meus queridos, Jesus não teria morrido por nós. Se nós pudéssemos fazer por nós, o trabalho do Senhor teria sido ímpar. Todos são aqueles que tentam fazer, colocando o Senhor de lado. É o cúmulo da ignorância. Jesus também não apenas lutou por nós, Jesus não apenas suou, Ele deu a sua vida por nós. Se os nossos jogadores tivessem dado a vida no esporte, talvez nós teríamos ido mais, ou pelo menos até a final. Mas não fizemos isso. Se no dia a dia nós se dedicássemos mais, não para trazer mérito, mas em gratidão aos méritos do nosso Senhor, certamente também estaremos melhor. E para terminar este momento, nós precisamos lembrar que nós necessitamos dar graças a Deus. Se Deus não tivesse nos chamado para a sua maravilhosa luz, que estaríamos perdidos e condenados. Uma das piores coisas é estar perdido. Não sei quem já se perdeu. Mas se perder aqui seja fácil, né? Eu não preciso se esforçar, se dedicar muito para perder, se perder aqui é fácil. Ainda bem que tem um grupo que nos tira. Mas para acreditar é difícil. Cego, imagina a dificuldade que é ter um deficiente visual, uma pessoa portadora de deficiência visual. E o morto não faz nada. Ele diz que nós éramos cegos, mortos, inimigos de Deus. E o Senhor veio e nos deu vida juntamente por Cristo Jesus. Ele ajudou o seu povo no passado, ajudou o seu povo do Antigo Testamento, Ele ajudou o seu povo no Novo Testamento e ajuda nós. O problema é que nós vamos ouvir há muita coisa desnecessária. Nós escutamos muitas ladainhas. Quantas vezes nós ouvimos promessas e promessas. Mesmo para mim aqui eu lembrei, com essa peça aí no tempo, lá em Nova Brasilândia, não sei se ele lembra de um cidadão, se não da peça, traga o seu amor de volta em tantos dias. E aquele homem ganhou muito dinheiro de muita gente, enganando muita gente. Ele prometia trazer o amor de volta, ele prometia isso, ele prometia aquilo. E ele foi pescar com um cidadão, você conhece, o Cláudio Preto, lá da 17. E esse Cláudio era muito sarrista. Aí o Cláudio falou assim: já que tu sabe das coisas, fala o nosso queixo aqui para ele jogar o casal. A mulher dele disse: ele não sabe nada, ele fica enganando os outros. Sincero. Enquanto as pessoas gostam de ser enganadas, nós gostamos de uma doce mentira. Amamos uma doce mentira, porque a verdade em muitas ocasiões é real. E eu quero ter algum mérito. Eu quero ter algum mérito também na minha salvação. E isso nos deixa um pouco abatido. Mas nós precisamos lembrar: joguemos de lado os nossos méritos. Não vamos atrás de ilusões. Não vamos, como foi oferecido para o povo do passado, uma salvação fácil. Ela é fácil, porque alguém pagou por isso. Tem nome: Jesus. A graça, ela não é de graça, ela é de graça para nós, mas alguém pagou por isso. Jesus pagou a nossa graça. Amém. E a nossa vida depende dele. O nosso futuro
está nas mãos do Senhor, que é dos céus e da terra. Que Deus nos abençoe ricamente, conceda a cada um de nós o Espírito Santo, para que tudo que nós fizermos, ou sermos, seja em gratidão pela obra do Senhor, e que nós coloquemos toda a nossa salvação como méritos do Senhor. Lembrando, isso não nos dá o direito de sermos completos e responsáveis, mas sim viver a nossa vida conforme o desejo do Pai eterno. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém. Amém. Nós vamos nos colocar de pé. Eu convido os irmãos a nós, então, assim como Davi, entoarmos o ofertório, pedindo a Deus o coração. Tanto do corpo quanto da alma. E lembramos aquilo que Paulo escreve aos Coríntios: Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. A congregação pode se sentar, e durante o nosso ofertar, aqui no caso do Pilácio, nós também ofertamos a nossa voz a Deus, cantando o hino 393, Plenário Luterano. Oh
Neste momento em que queremos falar com o nosso Pai em oração, nós lembramos com gratidão pelos aniversariantes da semana. No dia 9, a Júlia Moraes de Lima completou seus 4 aninhos lá de Sucupira. No dia 10, a Dilma Gomes Cabral, também lá de Sucupira, na Igreja Manuel. E no dia 11, o Maxwell Rodrigo Silva Santos, de Caruaru, completou também mais um ano de vida. Agora, também temos alguns agradecimentos por parte da Mari Nalva. Ela agradece pelo seu neto Natanael, pelo livramento que Deus concedeu a ele, porque ele teve um engasgo. Onde está a Mari Nalva? Ali, isso. Teve um engasgo e, graças a Deus, se recuperou. Né? Então, louvamos a Deus por isso. A Mariane, ela agradece por 1 ano de casamento. Parabéns, Mariane. E as nossas súplicas, a Valéria suplica pela Ciliane, a madrinha do seu filho Arthur, pela cirurgia que ela fez, está se recuperando. A Gisela, ela suplica pelo Victor, pela recuperação da sua cirurgia, ele está se recuperando. E a Ana Paula pede pelo José Geraldo, seu sogro, que ele se encontra acamado. Todos esses agradecimentos e pedidos nós levaremos a Deus, nosso Pai, e aqueles que puderem se colocar de pé, nós vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, chegamos alegres ao Teu altar, pois sabemos que os Teus bondosos ouvidos estão abertos às nossas orações por causa de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. A Ti rendemos louvores, honra e glória, pois com poder cuidas de toda a Tua criação e pela obra redentora de Teu Filho na cruz, somos feitos Teu povo e ovelhas do Teu rebanho. Aceita a nossa gratidão pelas bênçãos que continuamente nos dás em nossa vida. Agradecemos-te pelo aniversário da pequena Júlia, da Dilma e do Maxwell. Agradecemos-te pelo livramento que deste ao neto da Marinaldo, Natanael. Agradecemos-te pelo 1 ano de casamento da Mariane. Também te agradecemos por nos teres protegido nas viagens, para o conselho distrital, para a vinda ao culto. Agradecemos-te pela comunhão que temos e que podemos ter no dia de hoje com tantos irmãos de fé. Reconhecemos, Senhor, que não somos merecedores de nada do que recebemos, mas confiamos que tudo que somos, tudo que temos e tudo que fazemos é por Tua paterna e divina bondade. Enviaste Teu amado Filho ao mundo por amor a nós, a fim de que todos saibam que Ele é a fonte da água da vida, aquele que nos reconcilia contigo, ó Pai, para não perecermos, mas termos a vida eterna. Por Tua graça estamos firmes nesta esperança. Porém, diariamente vivemos as perturbações do mundo que tentam nos desviar e nos afastar de Ti. Muitas vezes vivemos de acordo com o nosso ser pecador, deixando de manter os nossos pensamentos nas coisas do Espírito, nas coisas lá do alto. Rogamos-te, Senhor, que pela Tua palavra, pela ação do Teu Espírito, nos ensine os Teus caminhos e nos chame ao arrependimento e à confiança verdadeira em Ti. Afasta de nós tudo que se torna um perigo para a nossa fé. Ajuda-nos a superar os nossos desejos naturais em relação às coisas da carne e mantém nosso pensamento nas coisas lá do alto. Envia-nos o Teu Santo Espírito para nos guiar à Tua verdade. Lembra-nos que Cristo foi zombado, foi açoitado e crucificado por causa dos nossos pecados, para nós sermos perdoados. E dá-nos o Seu Espírito de sacrifício e serviço, a fim de o adorarmos, ó Pai, em espírito e em verdade. Aos desesperançados, dá esperança. Aos doentes, a restauração. Aos solitários e sofredores, a certeza da Tua presença.
Lembramos da Siriane, que passou por uma cirurgia, bem como o Victor, que estão se recuperando das suas cirurgias. Lembramos do José Geraldo, que se encontra acamado neste momento. Dai e preserva-lhes o dom do Espírito, ó Pai, que é a fé salvadora. Usa a nossa vida e tudo o que temos para levar o consolo da graça de Deus para estas pessoas e para muitos, principalmente para aqueles que carregam angústias e pecados. Faz de nós testemunhas da Tua verdade, a fim de proclamarmos com palavras e ações, com nossas ofertas e orações, que Jesus é o Messias, é o Cristo, o Teu escolhido para ser o Salvador da humanidade, aquele que nos dá a certeza de que estamos em paz contigo. Por Tua misericórdia, Senhor, ouve a nossa oração, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, a fonte da vida eterna. Amém. Ainda de pé, nós começamos a nos preparar para o ofício da Santa Ceia e cantamos a primeira estrofe do cântico que será projetado. Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois da ceia, ele tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão de pecados. Fazei isso quantas vezes o beberdes, em memória de mim. A paz do Senhor seja convosco para sempre. E contigo também. Jesus nos convidaste a virmos sem temor, a mesa preparaste aos teus que és Senhor,
para participarem da Santa Ceia. E aqueles que ainda não são luteranos ou não deu tempo de fazer a inscrição, nós pedimos que aguardem por um instante até que recebam devida instrução e juntos, em concórdia de doutrina, em comunhão nesta fé, possamos receber todas as dádivas que Jesus tem a nos oferecer na ceia sagrada. Primeiramente, os músicos receberão a Santa Ceia e eu convido o pastor Leonério de João Pessoa para me auxiliar na distribuição da Santa Ceia. Em seguida, aqueles que estão à minha esquerda, depois os que estão à minha direita, diante do altar do Senhor. Dia
Nos coloquemos de pé e agradecemos ao nosso Pai por ter nos alimentado. Todas as vezes que comemos este pão e bebemos o cálice, estamos anunciando a morte do Senhor até Ele venha. demos graças ao Senhor e oremos. Gracioso Deus, nosso Pai, agradecemos-te por mais uma vez teres mostrado o quanto nos amas, alimentando-nos com o corpo e sangue de teu amado Filho para a nossa salvação eterna. Suplicamos-te que concedas por tua graça que o mesmo nos fortaleça a fé em ti e nos dê ardente amor para com o nosso próximo. Guarda-nos dessa fé durante os nossos dias de vida aqui no mundo, para que no dia em que Jesus retornar, possamos, juntamente com todos os anjos, arcanjos e santos, celebrar a festa eterna do Cordeiro com a sua igreja nos novos céus e nova terra. Mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que também nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Conservaremos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vigiaremos e oraremos, para que não caiamos em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Abri a minha boca, e seja dada a palavra, para ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho a todos. Nós não iremos sozinhos, o Senhor nos acompanhará e com Ele a sua bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Podem se sentar. Agora, mais de pertinho, bom dia a todos. Todos são muito bem-vindos à casa do nosso Pai. E temos aqui pessoas de todo o Nordeste, na verdade. Temos pessoal daqui de Casa Amarela, temos pessoal de Sucupira levanta a mão. Aí, estamos aí, né? Também temos o pessoal de João Pessoa, é isso? Levantem a mão, pessoal de João Pessoa. São os dois. Pessoal de Campina Grande, na Paraíba. Olha só. Pessoal de Natal, Rio Grande do Norte. Muito bom. E o Alex de Fortaleza. Está aí, né? A criança está lá na escolinha, está aproveitando, né? Todos são muito bem-vindos. Que bom que estamos juntos e podemos adorar a nosso Deus em conjunto e também receber as suas dádivas de perdão, salvação e vida em conjunto e comunhão, certo? Temos alguns recadinhos e depois eu passo a palavra para os pastores. Teremos, depois deste culto, o primeiro encontro de famílias de pastores.
No dia de ontem tivemos o Conselho Distrital, por isso a liderança está reunida aqui. Mas agora, a partir do culto, nós teremos um momento de comunhão entre os pastores e as famílias. Vai começar no domingo, vai perdurar segunda e até terça de manhã nós estaremos reunidos lá em Gaibu, aproveitando um pouquinho, conversando, trocando experiências para o nosso crescimento, né? Teremos na terça-feira, segunda terça-feira do mês, reunião de diretoria lá em Sucupira, tá? Será via Meet, mas vai ser com a diretoria de lá. Os estudos bíblicos nos lares começaram, chegou o mês de março, e agora o próximo estudo será na Casa da Margarida e do Ivo, lá em Sucupira. Então, aqueles que estiverem por aqui e quiserem uma carona conosco, né? Pelo menos são 3 lugares que temos para ir para lá, mas o pessoal de Sucupira especialmente vai ter o recadinho ali no informativo. Todos estão convidados para 19 horas estarmos lá, estudarmos os catecismos, né? E o departamento de jovens, lembra que na terceira quinta-feira do mês eles se reúnem online, via Google Meet, e no sábado, terceiro sábado do mês, às 16 horas, eles vão se reunir aqui em Casa Amarela. Isso? Joia? Então os jovens aí estão convidados para o sábado que vem estarem aqui, tá? Vamos aproveitar. Por gentileza, próximo slide, Flávia. Departamento de Servas, terceiro sábado do mês lá em Sucupira, às 16 horas. Vai ser importante para a célula de lá, porque vai ter votação de nova diretoria, de nova liderança, para que a continuidade dos trabalhos, se tenha uma continuidade dos trabalhos, né? Departamento de leigos, depois do departamento de jovens aqui, às 18 horas nós teremos o retorno das atividades dos leigos, os homens aí da congregação, tá? 18 horas estaremos por aqui, na primeira reunião do ano, certo? E o departamento de escola bíblica, lembra que no próximo domingo, às 10h30 depois do culto, nós teremos reunião com os professores, tá? E lá em Sucupira também, no domingo, às 13h30 da tarde, reunião com os professores da escola bíblica, tá bom? Dessa vez, não coube só em um slide, não tiveram que ter 2, né? Bastante recado, mas, por gentileza, pode passar, e eu... Tá, volte. Isso. Agora eu passo a palavra para os pastores se apresentar. Aliás, antes, a esposa está querendo falar, pode deixar. Ela tem recadinhos aí da área da comunicação, da livraria, tudo mais. Bom dia a todos. Bom dia. Tenho 2 recados. O Departamento de Comunicação está com essa iniciativa, que é um plano também que está no plano quadrienal da igreja, né? Então, começamos a fazer informativo todo mês terá. Dentro vocês podem ver que tem toda a vida da igreja, o que aconteceu em fevereiro, o que vai acontecer nesse mês, tem uma mensagem do pastor. E atrás nós estamos incentivando a leitura da Bíblia. Quem já começou aqui a ler? Muito bom! Então são leituras curtinhas, né? Acho que vai uns 10 minutos por dia. E a leitura é de acordo com o tempo litúrgico. Então estamos estudando o tempo da quaresma. Os que já leram, dá para perceber que está seguindo uma linha, né? Umas leituras do culto também. E o departamento de servas abraçou a causa, né? Estamos trabalhando em prol de colocar o interfone na igreja, que é uma coisa muito importante, porque às vezes bate gente ali e a gente que está aqui dentro não escuta nada, né? Então, nós estamos trabalhando para isso. Começamos domingo passado e hoje também teremos. Só que nós vamos mudar um pouquinho como que foi, né? Nós vamos incentivar o propósito. Então, para que é este trabalho? Para colocar o interfone na igreja. Então, nós não vamos colocar um valor fixo nos produtos. Nós estamos incentivando os irmãos a doarem e, como forma de agradecimento, vocês podem levar o mimo aí para casa, uma guloseima. Temos aí um bolo de chocolate, cuca e um pavê, tá? Então, nós vamos estar aqui nessa parte lateral da igreja.
vocês vão ter uma caixinha aí que vai estar escrito quanto vale este projeto. Então vocês doem conforme o coração de vocês. Vão lá na nossa mesinha que estaremos à disposição, ok? Então, saindo do culto, a gente não parte para casa, mas passa ali para pegar umas guloseimas, né? Tem para todo mundo, se dividir, talvez dê, né? E o importante é que não se tenha esse propósito de venda da igreja, porque a igreja não vende nada, né? É tudo doação, é tudo oferta. E cada um pode, assim como as servas doaram o seu tempo para fazerem produtos, para cozinharem e deixarem ali algumas guloseimas, assim também a gente oferta para que esse projeto tenha continuidade, né? Nós esqueci um detalhe importante. Semana passada nós já arrecadamos R$250 e faltam mais R$170 para a gente completar o valor do interfone. Então falta só um pouquinho. Se a gente arrecadar mais que isso, nós vamos trabalhar em mais projetos, porque essa igreja está precisando de algumas coisas, né? Então estamos trabalhando aí junto com o departamento de patrimônio. Então, quer dizer, são ofertas, né? Se fosse por vendas, cada pedaço teria R$5, não chegaria nunca ao valor de 250, né? que se chegou. Tudo por meio de doações. E lembrando, essas doações por interfone não fazem parte das ofertas mensais de vocês, é uma oferta à parte, tá? As ofertas mensais continuam para todos os gastos, as despesas que nós temos mensais, ok? Todo membro tem um envelope de ofertas. Quem ainda não pegou pode pegar, e quem ainda não tem o seu envelope, fale comigo que a gente vai providenciar o envelope do ano, tá? Então, entre em contato. E agora sim, se não tivermos mais recado por parte da liderança, eu passo a palavra para os pastores, e começo aqui pela ordem, né? O Leonélio e João Pessoa, para que ele se apresente. Bom dia. Pastor Leonélio fala. Há um ano e meio mais ou menos em João Pessoa, e essa é a minha indústria. Pela graça de Deus, né, no final do ano devemos completar 40 anos de casados. Temos 2 filhos, os 2 casados, o mais novo casou em dezembro e também se tornou um pastor, trabalha no Rio Grande do Sul, e o outro casado mora no interior de São Paulo. Tá? É um prazer estar aqui, que Deus continue abençoando a todos. Pastor Alex de cima, de Fortaleza, 800 quilômetros aqui de Recife. Primeira vez em Recife, e também sou na função de conselheiro distrital, desejando assim a essa congregação um ótimo trabalho junto com o pastor Mateus aqui nessa localidade. Minha esposa Cristiana está aqui, meu filho Gabriel, nós temos uma filha de 23 anos e estamos na Sicília aí no início de junho, ok? E assim nós estamos em Fortaleza há 3 anos. Mateus está um ano, né? Mateus chegou a gente está há 3 anos em Fortaleza. Que bom estar com vocês. E a gente agradece toda a dedicação da congregação aqui por receber a liderança do Conselho Distrital. Para nós, tudo perfeito, tranquilamente, tudo bem elaborado. E a gente agradece a nossa congregação, a liderança e certamente também faz esse agradecimento. Forte abraço e um prazer estar no meio de vocês. Mais uma vez, bom dia. Eu sou o pastor Erivelton de Natal, está comigo a minha esposa Gildênia, de pé. Como a gente conhece, né? Eu estou completando 5 anos em Natal, estou por completar 5 anos, e a Gildênia já tem quase 20 anos. Né? Estamos firmes nesse trabalho. Deus continue abençoando o trabalho de vocês aqui e continue firmes nessa nova empreitada, nova organização, com o novo
pastor, que Deus continue abençoando todos os planos dessa congregação. Muito bom dia. Marco Antônio Clemente. Eu já estive aqui 1 ano e pouco, é mais ou menos isso. Por aí. Minha esposa junto com as meninas queriam vir, só que a mais novinha, a Jade, e essa noite ficou meio febril. Então nós estávamos muito. Acho que foi a piscina ontem que deixou ela meio naquela situação. Mas eu sou o segundo mais velho do distrito. Nem que seja por uns 15 dias, mas só. E é isso aí, pessoal. Que Deus os abençoe, abençoe essa paróquia e a todos nós. Não. Eu sou o quarto mais velho. É sempre uma alegria, né? Nós nos encontrarmos no distrito. A distância nos afasta um pouco, mas quando tem esses momentos, ainda mais depois da pandemia, a gente quer aproveitar ao máximo, né? Só lembrando, agradecemos à liderança, como o pastor Alex disse. Alguns estão lá ainda, porque continuarão trabalhando para que os pastores sejam bem acolhidos, né? Os pastores que sempre servem, eles também serão servidos. E aos líderes, tá? Depois do culto haverá almoço para vocês, tá? Então fiquem por aí, deem uma passadinha ali para pegar alguma guloseima para levar para a viagem, tá? E os pastores a gente se vê por lá, né? Mas antes de a gente se despedir, a gente canta o último cântico deste culto. Vamos cantar de pé? Aleluia.